Evolução, olha só, começou hoje essa aula maravilhosa de processo penal. Sem mais delongas, hoje vamos entrar no tema de prova. A prova, gente, é um assunto que eu já venho desde princípios falando com vocês. Então, se vocês observarem coisas de princípios, na qual eu sempre digo, vão tirar de letra muitas das coisas que eu estou abordando aqui hoje. Então, fiquem com a gente, confira essa aula. O conceito de prova é do latim probatio, lá vem ele. Gente de direito adora falar em latim, né? É o conjunto de atos praticados pela parte ou terceiros destinados a levar o magistrado à convicção acerca da existência ou inexistência de um fato, da falsidade ou veracidade de uma afirmação, né? E a quem cabe o ônus da prova, né? Já trouxe para vocês que o ônus da prova é a faculdade que tem a parte em demonstrar no processo que alegou em seu favor. Então é muito fácil dizer, como já trouxe em outras aulas para vocês, que a prova incumbe a quem alega. Assim, para que haja condenação, quem alega tem que provar que aquele indivíduo se envolveu em determinado delito. Então, gente, quem tem que trazer provas ao processo é o autor, é a acusação. Ele que tem que buscar quem é um braço direito da acusação. Aí a Polícia Civil, né? O Departamento de Polícia Técnica, eles que tem que trazer essas provas junto com a vítima, né? O Ministério Público, todos ali fazem parte da acusação. Mas digamos assim, então defesa não pode trazer prova? Pode. O que eu estou dizendo aqui é que quem tem que fazer essas provas é quem acusa. Mas, por exemplo, o réu, ele tem um álibi de que no dia do crime ele não estava no local, ele estava em certo local com outra pessoa, o réu estava trabalhando. Eu tenho cartão de ponto assinado, que prova maior que essa? Então ele pode conter essa prova no processo comprovando que ele não estava no local do crime. Ele tem provas suficientes, entendeu? Ele pode fazer contraprova, né? Que é isso, é contestar essa prova, né? Apresentando outras provas que acabem, por exemplo, fazer um laudo técnico pericial por conta prova, contratar um perito próprio para fazer um laudo e anexar o processo para bater, para tentar desqualificar o laudo da Polícia Civil. Pode fazer isso, é sua defesa. Mas para que se haja um processo que se puna alguém, tem que ter provas de que a pessoa fez aquilo, e essas provas devem ser apresentadas pela acusação. Entenderam? Então vamos lá para as classificações das provas. As provas obrigatórias, né? Eu tenho aqui crimes que exijam perícia. Isso é causa de nulidade, gente. Porque, como eu estou dizendo, provas obrigatórias. Se não tiver, é nulo. Por exemplo, um rapaz é preso, né? Não vão achar que isso é mentira, não. Acontece muito. Um rapaz é preso, a polícia, o que aconteceu? Em uma abordagem policial, uma blitz, foram revistar o carro do rapaz e encontraram substâncias parecidas com maconha. Esse rapaz foi encaminhado até a delegacia e foi preso em flagrante por porte de droga ilegal ou uso de drogas, né? Foi preso lá na lei de acordo com a lei, artigo 33 da lei de drogas.
Tráfico, já estavam acusando pela quantidade ali, já estavam já colocando como tráfico de drogas. E aí, quando ele passou pela audiência de custódia, o juiz foi lá e converteu em prisão preventiva. Espera aí, gente, tá faltando uma coisinha aí, não? Aí foi aí que o advogado vai dar e tem que apresentar, fazer um habeas corpus para o Tribunal de Justiça. Em momento nenhum fizeram laudo, não fizeram perícia da droga. Droga tem que ser periciada. Não fizeram perícia. O que pode se comprovar que ali era maconha, entendeu? Que não era um conjunto de ervas. Não tem. E aí o pessoal não faz perícia, acontece direto de não levarem material para perícia. E aí, gente, nulidade, entendeu? E aí o cara é solto, tudo mais. E aí se prejudica o processo. Quer ver outro fato? Isso aqui, mas acontece. Caso de roubo. O roubo, para ser qualificado pelo porte de arma, ele não pode ser qualificado pelo porte de arma sem que haja perícia, ou sem que haja arma. E se tiver arma, tem que ser feita a perícia na arma. Porque, por exemplo, o cara vai acertar com a arma, mas a arma está inutilizável. A arma é uma arma de brinquedo. A arma tem que ser encaminhada para a perícia, para que se mostre que essa arma seja verídica, seja uma arma de verdade, e se for de verdade, que ela esteja funcionando, entendeu? Mesmo que a mira não seja tão boa, mas ela tem que fazer disparo para que seja qualificado. Então tem isso também. Às vezes não se fazem perícia na arma, e aí se perde a qualificadora do crime de roubo, né? E mais adiante vemos aqui outro, que é o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Eu lembro quando eu estava estudando para minha segunda fase da OAB em penal, o professor frisou tanto isso que isso caiu na prova, entendeu? Na segunda fase. Vocês terem ideia de como é uma coisa que cai muito. Então, por exemplo, eu trago aqui, né, que consta no artigo 564, inciso 3º, a linha B do Código de Processo Penal. E o que seria esse corpo de delito? Né? Os crimes que... Não, primeiramente, os crimes que deixam vestígios são quais? Gente, quando você, por exemplo, crime de lesão corporal, quando uma pessoa bate na outra, eles falam algo que encaminhar para fazer o corpo de delito. Por quê? Porque ele vai identificar, mesmo que não haja manchas aparentes, o exame de corpo de delito identifica os socos, tudo mais. Eu vejo que aquela pessoa ali passou por uma certa agressão. Quando a pessoa toma uma facada, faz o exame de corpo de delito, entendeu? Porque ali vai se observar a gravidade também. E gravidade se observa na questão de quanto que a pessoa vai ficar, digamos assim, inutilizável, se aquele membro se perdeu. Isso aí é outro mérito, isso aí a questão da gravidade da lesão corporal aí, deixo com meus colegas de penal, né? Mas é necessário se fazer o exame de corpo de delito para identificar essas coisas. Então, o que tem primeiro é o corpo de delito direto, que é exatamente, né, esse corpo de delito onde qual para se provar que você sofreu aquela injusta agressão, deixou algum vestígio, crimes de violência sexual, por exemplo, também tem que passar por exame de corpo de delito. Crimes que deixam vestígio, gente. Deixou algum crime que vai te deixar marcas no corpo, que deixa
DNA do indivíduo em você, isso é vestígio. Então aí você faz o corpo de delito chamado corpo de delito direto, né? Que é quando se observa essas questões através de um exame pericial, né, do Instituto Médico Legal. Faz isso. E também tem o corpo de delito indireto. O que pode ser o corpo de delito indireto? A prova testemunhal, gente. Por quê? É obrigatório ter testemunha no processo? Não. Mas digamos que a pessoa deixa de fazer um corpo de delito, então quando ela resolve fazer, não tem mais vestígios daquela agressão, daquela injusta agressão no seu corpo. Mas ela tem uma testemunha que num dia estava no local e presenciou ela sofrendo aquela injusta agressão. Entendeu? Então naquele momento aquela testemunha vai ser obrigatória. E quando você faz uma testemunha arrolada ao processo, uma testemunha obrigatória, ela não pode deixar de prestar depoimento ao processo. Ela é obrigatória, ela é intimada pelo juiz para que obrigatoriamente compareça à audiência. É diferente de juizado, né? É diferente de justiça trabalhista, que você que tem que levar a sua testemunha. Não é assim. Aqui, filho. Testemunha não quer depor, condução coercitiva. Então assim, esse é o corpo de delito indireto. Porque tem que se observar a questão, né? Como eu já disse, no depoimento, né? No interrogatório da testemunha, a testemunha tem que se adequar a responder somente aquilo que o juiz pergunta. Então ele vai responder, já que ele vai servir como um corpo de delito indireto, o juiz vai perguntar coisas do tipo, coisas que ele presenciou naquele dia, naquele momento, coisas que ele como que aconteceram, se houve uma provocação, vai perguntar exatamente tudo o que aconteceu, o que ele viu, né? Não o que ele achou, e sim o que ele viu. Porque aí vai uma dica: quando a testemunha fala eu acho pra gente na justiça, não é certeza. E quando não se tem certeza, já falei pra vocês, né? Em dúbio pro réu. Já era. Então não pode falar eu acho, tem que falar eu vi, isso aconteceu sim. Entendeu? E vai aqui uma coisa: testemunhas, né? Corpo de delito indireto, né? Testemunhas, como eu disse, às vezes não tem, a pessoa não chega aí fazer um laudo, periciar o laudo de corpo de delito, não, às vezes isso acontece muito nos casos de violência sexual. Às vezes a pessoa realmente ela tá tão transtornada ali, né? Ela não tá tão ofendida, é um crime tão terrível que a pessoa não tem nem forças para fazer isso. E tempos depois ela quer correr atrás de seus direitos. E tem gente que testemunhou esse tipo de violência. Ou ela tem algum vídeo gravado. Olha, é importantíssimo. Hoje em dia um vídeo para corpo de delito indireto é tremendo. Gravação de áudio, algo assim. E assim, muitos se perguntam. Tem uma coisa que já é de prática, que sempre falam: pai, mãe, irmão, tio, primo, amigo, mulher, filho não podem ser testemunhas. Isso é verdade? Depende um pouquinho. Não, realmente, se você for ter outras testemunhas, você vai colocar pai e mãe ali, amigo, pessoas que são próximas a você, que podem ser facilmente manipuladas, vai colocar como testemunha? Juiz, você pode colocar. Vai ser um testemunho válido? Não.
o juiz vai interpretar meramente como informação, assim como inquérito. Inquérito é só meramente informativo, não é prova. Tirando, né, a questão, as coisas de perícia, né, e de corpo de delito que vem junto com o inquérito, como eu digo. Mas se naquele momento a única testemunha era a mãe, era irmão, era tio, era o amigo, o testemunho dele é super válido, porque ele era a única pessoa que estava ali naquele momento, a única pessoa que pode comprovar. A defesa pode contestar, a defesa vai chiar com certeza, vai tentar desqualificar a testemunha e tudo mais, pode, mas é válido você colocar naquele momento para testemunhar uma pessoa que tem a vínculo com você, porque ela é a única que viu naquele momento você sofrendo aquela injusta agressão. Entenderam? Vamos lá. A prova ilegítima quando houver violação de norma com caráter processual, a prova será considerada ilegítima. Eu trago como, por exemplo, né, a confissão feita em substituição ao exame de corpo de delito em uma infração que deixar vestígios. Aí, ó, por exemplo, gente, importante, tem muita gente que acha, tem lugares que entendem assim, mas aqui no Brasil não. Isso, inclusive aqui a gente já disse para vocês o sistema processual que seguimos, né? E esse negócio de entender a confissão como prova máxima é coisa do sistema acusatório, não é com a gente. Então, assim, confissão aqui não é rainha das provas. Se uma pessoa confessar um crime, tem que se continuar a investigação, meu filho. O cara confessou pra quê? Eu expliquei pra vocês, gente. Tem gente que confessa crime pra cobertar os outros? Tem sim. Principalmente o menor, pra cobertar o comparsa que é maior. Entenderam? Tem gente que confessa crime sim. Acho que teve um professor meu mesmo que falou que tinha um caso ali na Barra, na delegacia da Barra, onde um rapaz sempre confessava, ele dizia que tinha praticado um crime, para que ele fosse preso ali, né, em flagrante, só para que ele pudesse comer na delegacia, porque ele não tinha como comer na rua, era um andarilho, e na delegacia ele tinha comida à vontade para ele nos horários certos, por mais que a comida fosse horrível, mas era comida que ele tinha. Então, assim, a pessoa confessou, mas não tem exame de corpo de delito para comprovar que ela praticou aquele ato, porque normalmente quando, assim, vamos, crimes de agressões de homem contra a mulher, crimes sexuais, normalmente o material genético que a mulher, na hora, normalmente a mulher tem unha grande, ela tentando se defender, é a mesma coisa que gato, já mostra as garrinhas, gruda na pessoa, acaba arranhando, e nisso ela acaba levando pele, né? Ou seja, material genético debaixo das suas unhas. Tem que se fazer o exame de corpo de delito, né? Na pessoa, para comprovar que ela realmente fez aquela agressão. Então a confissão não substitui exame de corpo de delito. Como eu já disse, exame de corpo de delito é obrigatório nesses crimes que deixam vestígios. E eu trago aqui que nesses casos as provas produzidas em substituição serão nulas por contrariarem a norma processual e por isso se considera uma prova ilegítima. E agora vem a prova ilícita, né? Que ela decorre da violação da norma de direito material por afrontar o princípio constitucional. E quando acontece uma coisa de prova ilícita, quando você coloca uma prova ilícita no processo, elas devem ser desentranhadas do processo, essas provas ilícitas. Então, por exemplo, o que afronta o princípio constitucional? Vamos falar, por exemplo, assim, júri. Veio na cabeça agora, um crime de júri são crimes contra a vida. Você tem 48 horas antes do julgamento em plenário do júri para você juntar provas
no processo para que você leve essas provas ao plenário para que se fale dessas provas, né? Mas a acusação perdeu o prazo de juntar essas provas, ou então ele quer juntar as provas na hora do julgamento e falar dessas provas na hora. Não pode. Naquele momento, essas provas são desentranhadas do processo, é considerada uma prova ilícita. Não pode, por mais que ali seja uma prova verídica, já está prejudicado. Entendeu? Então aí eu trago agora pra você. É uma coisa que eu já falei pra vocês muito. Que é o caso da teoria dos frutos da árvore envenenada. Que são a teoria também conhecida como a teoria das frutas podres. Que são os casos de provas que são lícitas, né? Porém, elas foram produzidas depois de outras ações que foram obtidas de forma ilegal, né? Artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, como por exemplo a confissão mediante tortura. O cara confessou que fez o crime. Porra, mas o cara foi torturado. Inclusive, isso é importantíssimo, porque tortura é um crime gravíssimo. E recentemente uma delegada aqui na Bahia foi afastada, está em processo de exoneração, porque identificaram que ela e seus agentes faziam tortura para a confissão de crime. Inclusive uma pessoa que, você vê como a tortura é terrível, inclusive uma das pessoas que denunciaram, ela realmente era inocente e ela tinha confessado o crime, porque ela estava sendo torturada, ela queria acabar com aquilo. Então a confissão mediante tortura, o que aconteceu? A pessoa confessou que cometeu o crime, dali por diante ela pegou e começaram as investigações e começaram a se descobrir coisas que ela realmente praticou crime. Só que logo no início, né, o que foi pressuposto para que se desse início a essas outras provas, essas provas ilícitas? Um crime praticado antes, né? Algo errado feito pela polícia, torturando o indivíduo para que ele confessasse. Então, naquele momento, aquela árvore se tornou envenenada. E os frutos, que são essas provas novas decorrentes dessa confissão, acabam se tornando podres, ou seja, elas acabam se tornando também ilícitas. E nesse momento eu tenho que ver uma nulidade de todos os trâmites processuais, né, decorrentes. Quer ver mais um exemplo? Gravação como isso? Quando você a gravação ilegal de telefônica, interceptação, e assim se expandiu, porque não é mais interceptação telefônica somente. Se fala de interceptação telefônica quando se rastreia o seu aplicativo de mensagens, quando interceptam seus e-mails, né, mensagens, tudo mais. Quando se faz isso de maneira ilegal, porque tem os requisitos, vou falar mais à frente com vocês sobre a lei de interceptação telefônica, que é o último caso para se fazer. Não é bem assim, pô, não tô conseguindo prova, ô seu juiz, intercepta o telefone, ou então faz interceptação telefônica sem autorização do juiz. Isso aí acontece. Faz interceptação telefônica sem autorização do juiz, e ali o cara tá confessando. A interceptação telefônica conseguem provas de que o cara, e tem um prazo, entendeu? Também para interceptação telefônica. Passou desse prazo, eles continuam interceptando e vê o cara confessando. Aí quer juntar essa prova, daí por diante começa a investigação, ou a investigação prospera
nulidade de todos os frutos. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou identificar qual é essa nulidade, né, do fruto da árvore envenenada, que acaba abarcando tudo, né? Perto dessa que só deve ser desentranhada do processo, essa parte ilícita. É isso que eu digo. Normalmente de ser desentranhado é algo que você pode tirar, algo mais simples que você pode ser tirado do processo e que não tenha relação com, como eu disse, com o que vem a decorrer dessas provas, entendeu? Que algo que foi produzido através dessas provas ilícitas. Se não houve nada prejudicado a partir dessas provas, são desentranhados. Mas quando essa questão do fruto da árvore envenenada normalmente acontece no início do processo, na fase pré-processual, até eu diria, né? O que acontece mais que é na fase investigatória. Então tudo tem que seguir o trâmite correto, porque eu já disse para vocês em princípios que o juiz ele tem que julgar, né, de acordo com aquelas provas que estão ali apresentadas de forma lícita, né, para que ele se faça assim um juízo de valor de acordo com aquelas provas. Entenderam? Então é isso, galerinha, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E é isso, qualquer coisa é só procurar a gente, viu? Um abraço.